anos ainda, eu retornei. E quando eu retornei, eu me apaixonei por Deus, pela igreja, por essa comunhão, por essa vida. Então eu fiquei firme ali servindo ao Senhor, cometia erros. Quando a gente é novo, espiritualmente falando, a gente comete muitos erros. Mas eu estava apaixonado por Deus, apaixonado pelo Senhor. E eu queria me firmar, sabe? Então eu fiquei ali orando, buscando ao Senhor, lendo, estudando e crescendo em Deus. Crescendo em Deus. Mas sabe, chegou um ponto na minha vida, eu já estava na igreja há bastante tempo, que eu comecei a perceber que faltava algo. Sabe, aquela sede, aquela fome, aquele desejo por mais. Eu me lembro que eu estava sentado no ano de 2005 no Rema, fazendo o segundo ano do Rema. Estava com uns 26 anos de idade. E ouvindo aqueles professores, e alguns deles, se não todos, eles davam uma pincelada sobre um assunto específico, quando eles passavam as matérias. Eles falavam, vamos orar em línguas. E eles falavam sobre orar em línguas. E alguns deles falavam alguma coisa sobre orar em línguas. E eu comecei a me atentar para aquilo. Eu tinha lido os livros do Kenneth Hagin. E o Kenneth Hagin fala sobre isso também. Então aquilo começou a chamar a minha atenção. Eu comecei a pensar sobre aquilo. E eu pensei, eu vou me aprofundar nesse assunto. E eu comecei a estudar sobre a oração em outras línguas. Eu estava começando a perceber que faltava algo. E que não era fácil, parecia que não era fácil entrar nas coisas de Deus. Parecia que não era fácil conseguir as coisas de Deus. Parecia que não era fácil. Sabe, eu ouvia falar sobre unção tangível. E eu comecei a desejar a unção tangível. Eu comecei a querer aquilo. Mas eu não sabia como entrar. E quando eu me atentei para o fato da oração em línguas, eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que nunca Deus planejou que os cristãos tivesse dificuldade para ser cristão. Sabe, eu comecei a descobrir essa linguagem sobrenatural. Eu não sei se você sabe, meu irmão e minha irmã, na nossa linguagem, o português, nós somos limitados para adorar a Deus, limitados para falar com Deus, limitados para pedir para Deus, limitados para buscar a Deus, limitados para expressar diante de Deus. E Deus, desde o início, sabia disso. E por isso Ele nos deu uma linguagem, que nós podemos, através dessa linguagem, comunicar diretamente com Deus. Agora, a questão é, o fato da gente não entender isso e muitas vezes não sentir nada, faz a gente pensar que nada está acontecendo quando estamos orando. Mas veja o que eu vou falar para você. Nós somos pessoas, um homem e mulher no caso, nós somos criados, um ser em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E sabe, e nós contatamos Deus com o nosso espírito. Nós somos espírito. E nós contatamos Deus através do espírito. E na nossa alma nós temos sentimentos, vontades, emoções, desejos. E nós temos um corpo. E nós contatamos com as coisas da terra, com as pessoas da terra, através disso. Então,
Quando a gente sente algo, a gente gosta. Se a gente não está sentindo, parece que não está acontecendo. Mas veja, dessa forma, nós pensamos que quando estamos emocionados, por exemplo, na igreja, é porque estamos sendo tocados por Deus. E quando não, não estamos. Deus é Espírito. Deus é Espírito. É muito óbvio que quando Ele começa a tocar você no Espírito, isso vai transbordar na sua alma, no seu corpo. Mas veja, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós perdemos o melhor de Deus por achar que tem que sentir. Então, Deus nos deu uma linguagem sobrenatural para nos comunicarmos com Ele. E através dessa linguagem, Ele revela os planos dEle para nós. Através dessa linguagem, Ele abre os caminhos para nós. Através dessa... Porque veja só, Deus nos deu a todos nós o livre arbítrio. E Deus entregou essa terra para o ser humano, o homem, a mulher. Então, as pessoas pensam que tudo está no controle de Deus e que Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer. E não é a verdade. Ele tem todo o poder? Sim. Ele é soberano? Sim. Mas quando uma vez Ele tem dado o domínio, o controle da terra para o homem, já não está mais no domínio dele. E Deus, Ele é um gentil cavalheiro, educado. E Ele não chega aqui na terra, onde é o nosso domínio, fazendo o que Ele quer. Ele não chega fazendo o que Ele quer. É por isso que a Bíblia nos convoca, nos convida a orar. Meu irmão e minha irmã, você não acha que Deus sabe todas as coisas? Sim ou não? E você não acha que Ele sabe tudo o que você precisa? E por que Ele pede para você orar? Veja, meu irmão e minha irmã, Ele não pede para você orar só por pedir mesmo, afinal de contas Ele já sabe. Não, se Ele pede para você orar, é porque Ele pode fazer algo quando você pedir para Ele. Se você não pedir, Ele não pode fazer. É você que dá a liberdade para que Deus possa agir na terra. Você percebe que pessoas que têm alguém orando por elas, mesmo que elas estejam no mundo desviadas ou afastadas de Deus de alguma forma, você percebe que quando tem gente orando por elas, elas são protegidas, ao passo que outras pessoas até morrem? Por que será? Será que Deus ama um mais do que Ele ama o outro? Veja, vai tudo se juntar no final. Eu quero que você me siga e me acompanhe. Eu estou falando por inspiração. Então Deus nos convida, nos convoca a orar. Agora, nós podemos orar na nossa linguagem natural, mesmo sendo limitados. Sabemos orar, sim ou não? Sabemos. Mas Deus criou um meio. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Deus criou um meio para a gente orar de uma maneira mais correta, mais certa e mais poderosa. Diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Essa palavra assiste é auxilia, ajuda, nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza significa incapacidade de produzir resultados. Então eu vou ler dessa forma. Também o Espírito nos ajuda em nossa incapacidade de produzir resultados. Ele ajuda a gente nessa incapacidade. Porque não sabemos orar como convém. Veja, não é que nós não sabemos orar. Nós não sabemos como convém. Você entendeu? Mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Agora veja, meu irmão e minha irmã, não significa que o Espírito Santo está em algum lugar lá orando pela gente, não. Porque quem tem que orar é nós.
Porque nós que temos o comando da terra, não o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus, como Jesus é Deus. Claro, quando Jesus tomou a forma humana, como um homem, ele podia orar também ao Pai. Então, o que está querendo dizer? O que está querendo dizer é que o Espírito Santo vem através de você, usando a sua fala, a sua autoridade, por assim dizer. Ele pega a sua autoridade, quando você dá a sua autoridade para ele. Quando é que você faz isso? Quando você recebe o dom do Espírito Santo de orar em línguas, você começa a orar em línguas. Então o que ele faz? Ele cria a oração dentro de você, do jeito que ele quer, e você mesmo fala. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma parceria. Você tem autoridade na terra e ele sabe todos os planos de Deus. Ele está fazendo uma parceria com você. Você tem autoridade aqui, não ele, mas ele conhece todas as coisas. Então o que ele faz com essa linguagem sobrenatural? Ele põe em você, então ele dá para você o que orar, como orar, e você vai falando usando a sua autoridade. Quando você fala em línguas, você está usando a sua autoridade para falar com Deus. E quando você está usando a sua autoridade para falar com Deus, ele põe as palavras em você. Então, é por isso que é certeiro o plano perfeito de Deus. Veja o próximo versículo, 27. Diz: e aquele que sonda os corações, o Espírito Santo que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, ou a mente de Deus. Porque, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Segundo o projeto original. Veja, meu irmão e minha irmã, todos os nossos dias estão escritos num livro. Os planos e projetos de Deus para nós. Mas você sabia que não significa que todos nós vamos viver esse plano? Como assim, pastor? Agora você me confundiu todo. Veja, você já deve ter ouvido as pessoas dizer, até pregadores eles costumam dizer isso, que no cemitério estão as maiores riquezas, mortas ali. São livros que nunca foram escritos, médicos que nunca se tornaram médicos, pastores que nunca foram pastores. Enfim, tem uma grande riqueza lá no cemitério. Você sabia que pessoas eram para ter sido presidente, nunca foram, estão mortas? Por quê? Porque elas nunca atingiram o plano de Deus para a vida delas. Deus tem esse tipo de plano para as pessoas? Sim. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E Ele quer que você viva. Olha, meu irmão e minha irmã, você acha mesmo que Deus planejou que aquelas pessoas que moram na rua, morassem na rua? Você percebe que elas estão fora do projeto e o plano de Deus? Você percebe que Deus não escreveu aquilo num livro sobre eles? Você percebe que nunca Deus fez isso porque Ele não é injusto? Ele não pode ser injusto. Pessoas estão morrendo de frio e fome na rua e pessoas ainda estão dizendo: era o plano de Deus, porque Deus tem tudo sob controle. Deus está controlando tudo. É mesmo? Então Ele está fazendo uma grande bagunça na terra. Você sabe que Ele não está. Porque se Ele estivesse mesmo controlando tudo, aquelas pessoas não estavam morando na rua. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Então o que significa? O que eu estou dizendo para você? Deus tem um plano para aquelas pessoas também. Deus tem um plano para você, não importa o que você esteja vivendo hoje. Se estiver completamente fora da vontade de Deus, Deus tem um plano para a sua vida. Pastor, como eu vou atingir esse plano? Como eu vou atingir isso? Veja, também o Espírito semelhante
constantemente nos ajuda em nossa incapacidade. Nós somos incapazes de atingir o perfeito plano de Deus para a nossa vida, meu irmão e minha irmã. Mas Deus não nos abandonou. Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai guiar vocês no projeto, no plano de Deus para a vida de vocês. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. As pessoas estão acusando Deus. Se morre, Ele fez. Se não morre, Ele fez. Tudo Ele fez. Não é assim, não. Esse não é o caráter do nosso Deus. Ele estabeleceu um plano, mas ainda o homem tem o livre-arbítrio de querer ou não querer esse plano. E para começar, as pessoas têm que primeiro entregar a vida delas, o senhorio delas, para Jesus. Eles têm que começar entregando a vida delas completa para Deus, entregando para Jesus. Elas podem fazer isso ou não, se elas quiserem ou não. Mas olha só, Deus deu o livre-arbítrio, mas Ele espera que as pessoas entreguem a vida delas para Ele cuidar. Do começo ao fim, Ele tem um plano, e Ele estabeleceu um plano, mas você precisa entrar nesse plano. Eu nunca falei assim como estou falando agora. Ouça. Também o Espírito. Que Espírito? Aquele que Jesus disse: olha, o Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas. O Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai. Sabe? O Pai contou para ele os planos que Ele tem sobre você. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é o plano, a mente do Espírito. E Ele ora por você de acordo com a vontade de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, preste atenção de uma vez por todas. Quando você ora em línguas, apesar de ser a sua boca falando, e precisa ser a sua boca falando, precisa ser a sua boca falando. Apesar de ser a sua boca falando, é o Espírito Santo colocando cada palavra em detalhes. E essas palavras são oradas e colocadas diante de Deus. E quando... Olha, ouça o que eu vou dizer para você. O fato de eu estar aqui hoje, pregando para você, aqui nessa cidade, já é uma demonstração e uma prova de que Deus faz as coisas quando nós entramos nos planos dele. Se você soubesse onde eu nasci, de onde eu vim, eu estava lá no ano de 2005 e nada estava acontecendo na minha vida, sequer eu tinha um trabalho. Eu estava querendo um emprego. Já estava casado, eu casei no ano de 2000. Eu já estava casado, já tinha 2 filhos desempregados. Morava numa casa de 1,5 cômodos, pequena. E as pessoas me ajudavam. Dependia da ajuda das pessoas. 2005. Então eu estava lá no Rema, alguém estava pagando para mim o Rema e me dava condução para ir até o Rema. Me dava condução todo mês. Eu me lembro, a Samia Rocha chegava, uma professora do Rema que agora está morando em Portugal. Ela me entregava R$50 todo mês para mim pagar a condução. E alguém já estava pagando o Rema. Então eu estava ali estudando e eu comecei a me atentar. Deus queria que eu me atentasse para este fato. Orar em línguas. Eu não conseguia mais dar jeito na minha vida. Eu não conseguia mais fazer as coisas acontecer. Eu sequer conseguia um emprego. Eu não conseguia e eu pensei, Deus tem que ter um plano, pastor. Deus tem que ter uma ideia, pastor. E Ele tem uma ideia, Ele tinha uma ideia.
Ele me deu uma linguagem sobrenatural. E eu abracei aquilo. Eu li um pequeno livro de Dave Robertson. E já que eu não tinha emprego, eu deitava naquela cama. E eu colocava o fone e ficava ouvindo um MP3, um MP4. Ficava escutando ali e orando em línguas. Baixinho, com voz baixinha, sabe? Escutando pregação. A vida estava travada, sabe? Mas eu tinha aprendido sobre isso aqui. Que Deus ia orar os planos dele para a minha vida. Através de mim. Sabe, meu irmão e minha irmã? Naturalmente falando, eu não tinha muita esperança, não. Não tinha. Mas eu tinha aprendido, Dave Robertson disse que ele orou em línguas por muitas horas diariamente e Deus começou a usá-lo. Oh, meu Deus do céu. Eu vou fazer isso. É só fazer isso? É só ficar aqui orando em línguas? Dá até para duvidar, não dá, gente? Fala sério, só orar em línguas, pastor? Francamente. Mas eu acreditei. Eu não sei você, mas eu acreditei. Deus tinha que ter um plano e tinha que ser fácil mesmo, gente. Deus não podia dificultar, sabe? Ele não é esse tipo de pai que dificulta as coisas. Ele é aquele tipo de pai que se esconde do filho, mas deixa as pernas aparecendo. Sabe? Para você achar ele. Então Deus não põe dificuldade para a gente seguir o plano dele. Então eu tinha acabado de descobrir, comecei a orar em outras línguas. E a minha cabeça, a minha alma dizia para mim mesmo: você pensa que isso está funcionando? Mas no meu espírito, eu sou um homem espiritual assim como você. Então no meu espírito, eu estava alegre por dentro. Eu não sei explicar isso, mas eu ficava ali orando em línguas. A minha cabeça falava coisas para mim esquisitas, mas o meu coração ficava alegre. Tipo, como se eu estivesse realizando algo. Eu imagino que eu estava indo em lugares como aqui, e meu espírito já sabia, e por isso ele se alegrava. Então eu fiquei ali praticando aquilo, a oração em outras línguas. Eu sei que a religião não gosta disso. Eu sei que a religião não entende isso. A religião não compreende essas coisas. A religião, na verdade, não compreendeu nem quando Jesus veio. Eles mataram ele. Eles não compreenderam. Ele veio todo simples. Ele veio como um carpinteiro, filho de Maria. E pregando o evangelho do reino. As pessoas não gostaram disso. Sabe por quê? Elas queriam algo. Sabe, meu irmão e minha irmã? A oração em línguas é simples, porém é poderosa. Eu abracei aquilo. 15 anos depois eu estou aqui falando com você sobre isso. Por que será, gente? Porque eu sei o que me trouxe aqui hoje. Depois que eu descobri, as coisas começaram a acontecer na minha vida. A porta de emprego se abriu. Deixa eu te dizer sobre a questão do emprego. Eu fui lá, eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar logo depois que eu comecei a orar em línguas. Apareceu uma oportunidade de ajudante, eu comecei a ser ajudante do tio da minha esposa. Só que uma empresa me chamou, e quando você está algum tempo desempregado, você precisa de um emprego que eles vão registrar sua carteira, não é verdade? Então eu saí, dispensei aquele serviço que não era registrado de ajudante, e eu fui na entrevista. Só que eu já dispensei aquele emprego, e eu fui na entrevista. Chegando na entrevista, eu estava estudando no Rema. E eu cheguei na entrevista e eles falaram comigo, a gerente. E o horário que ela me ofereceu, eu teria que parar o Rema. Mas eu não ia parar o Rema. Eu precisava do emprego. Não ia abandonar o Rema, porque eu sabia que aquilo também fazia parte do plano de Deus para a minha vida. Agora veja, eu disse para ela assim, mas eu não posso. Ela falou, por quê? Eu falei, eu estou fazendo um curso. Que curso? Eu expliquei o curso, ela falou, e que isso vai fazer na sua vida? Eu não conseguia explicar para ela. Era eu que estava precisando do emprego. Não ela.
Então ela disse, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o RH e vamos ver o que eles vão falar. Ela ficou brava comigo. E eu fui embora para casa. Continuei lá orando em línguas, eu já tinha perdido aquele emprego de ajudante. Porque eu dispensei e ele colocou outra pessoa no lugar. Eu estava lá orando em línguas e não sei quantos dias depois eles ligaram de novo. Agora você vai fazer entrevista numa outra loja nossa. E eu fui. Eu estava mesmo querendo trabalhar, gente. Mas, ao mesmo tempo, uma confiança tinha brotado dentro de mim. E é o que a Bíblia diz. Judas, versículo 20. Judas 1:20. Judas 1:20. Diz, vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Próximo. Guardai-vos no amor de Deus. Vocês, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E orar no Espírito Santo é orar em línguas. Então eu continuei orando em línguas, eles me chamaram para essa nova entrevista num novo lugar, e eu fui lá. Só que a conversa era as mesmas, o horário era os mesmos. Eles estavam insistindo comigo para me contratar. E ela me disse, e aquele gerente me disse, agora um homem, me disse o horário, eu disse para ele que eu estava fazendo o curso. Ele disse, mas você vai ter que deixar o curso para vir trabalhar. Eu falei, eu não posso deixar o curso, eu não vou deixar. Ele disse, mas você não precisa de emprego? Eu disse, eu preciso de emprego, mas eu não posso abandonar o curso. Ele disse, então eu vou passar para o RH. Então ele foi passar para o RH e eu fui embora para casa. Alguns dias depois, a mesma empresa me ligou pela terceira vez. Escute, meu irmão e minha irmã, eu estou contando para você a verdade do que aconteceu comigo. Antes, ninguém me dava uma oportunidade. Agora, a empresa estava tentando dar um jeito de me dar uma oportunidade. Então eu fui para essa terceira entrevista. E graças a Deus, porque eu recusei as outras duas. Na verdade, no telefone, eles falaram assim, fala para ele que a gente tem o horário de entrar às 7 da manhã e entrar às 8 da manhã, e ele escolhe qual dos dois ele quer entrar. Assim fica fácil. Você acha que eu era capaz de fazer isso? Você acha que euzinho era capaz de recusar 2 oportunidades de emprego e a empresa me chamar pela terceira vez? Você acha? Então a empresa me chamou, eu fui para essa entrevista e eles disseram, agora escolhe o horário. Eu escolhi o horário e comecei a trabalhar naquela empresa. Fiquei empregado e fiquei naquela empresa por 5 anos. Antes eu ficava 1 ano e pouco, sempre nas empresas. Nunca tinha tirado umas férias. Agora, eu estava 5 anos lá. E quando deu 5 anos, eu disse para eles, eu preciso que vocês me mandem embora. Por quê? Você é um bom funcionário. Não, mas eu tenho que seguir o meu caminho. E eles me seguraram por alguns meses até me mandar embora. Antes, eles me mandavam embora porque eles não me queriam nas empresas deles. Agora eles estavam com dificuldade para me dispensar, mas eu precisava sair. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Mas aí, eu estava na igreja Verbo da Vida, lá em Pinheiros, São Paulo. Eu era membro lá, já fazia 2 anos e pouco, orando em línguas, e o pastor me chamou para pregar. Então eu preguei 1, 2, 3, 4, 5, preguei algumas vezes. Primeira mensagem que eu preguei, adivinha o assunto? Adivinha o assunto? Está lá no meu canal, essa primeira mensagem, é os segredos dos grandes homens de Deus. Está no meu canal. A primeira mensagem que eu preguei no Verbo da Vida, no ano de 2006. Primeira oportunidade que eu tive para pregar no Verbo da Vida. Você vai perceber lá, ouvindo, que eu estava ainda desenvolvendo. Então, as coisas começaram a acontecer. A unção tangível chegou. O que é a unção tangível, pastor? É a unção que você sente. Você sabe porque sabe que ela está ali, porque agora o seu corpo está sentindo ela. Ela veio sobre mim.
eu comecei a pregar com poder. Por onde eu comecei a pregar, as pessoas estavam recebendo o batismo no Espírito Santo. A primeira operação que começou a acontecer comigo, além de pregar, debaixo da unção, é muitas pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo. Muitas, em muitos lugares. E a unção operando forte. Com o tempo eu comecei a operar curas. As pessoas começaram a ser curadas no meu culto. Várias curas. Eu já vi curas de diversas coisas. Então eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu me lembro naqueles anos, deitado naquela cama orando em línguas. E eu pensando, puxa, Deus tinha que ter mesmo um plano. Uma carta na manga. E Ele tinha uma carta na manga. E eu descobri essa carta. Eu me joguei, meu irmão e minha irmã, na oração em outras línguas. Deixa eu dizer algo para você, que é importante eu dizer. Porque muitas pessoas se lançaram na oração em línguas, mas muitas desistiram. Então deixa eu falar para você alguns processos que acontecem. Em primeiro lugar, você vai descobrir que você não vai sentir muita coisa lá não. Você vai descobrir que você vai orar e só vai ficar cansado. Horas e horas orando e cansando a boca. Saliva, gastando saliva, bebendo água, indo no banheiro. E você vai descobrir rapidinho isso. Eu recebo, pessoas me perguntam, pastor, mas quando que começa a acontecer algo? Quando nós vivemos baseado no sentir, ao invés de baseado na fé, nós demoramos para pegar. Eu me lancei independentemente, eu estava disposto a orar em línguas até que alguma coisa acontecesse. Não importava para mim o tempo, não. Eu ia me lançar naquilo até que algo acontecesse. E eu estou há 15 anos dedicado nisso. Por quê? Porque eu estou apenas no início do que Deus ainda vai fazer. Agora ouça, meu irmão e minha irmã. Eu vou comparar, e eu sempre comparo a oração em línguas com exercício físico, academia. Quantos de vocês já foram na academia? Levanta a mão para mim saber. Bastante gente já foi na academia, não é? E quantos de vocês já foram na academia e 3 dias depois já estavam no espelho para ver se já tinha acontecido algo? Sério, fala sério. No primeiro dia já olha. No primeiro dia. Fica de lado assim, né, no espelho, para ver se... Deixa eu ver se já está aqui a barriga... Não é assim? Mas quantos de vocês sabem que no primeiro dia você não vê nada? Apenas fica cansado. Não é assim ou não? Quebrado. Todo dolorido. Sim ou não? Mas deixa eu fazer outra pergunta. E eu quero, mesmo vocês que nunca malharam, eu quero perguntar para vocês. Vocês acreditam que fazer exercício, academia, ir para a academia funciona? Sim ou não? Levanta a mão para mim saber quem acredita que funciona. Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Eu não sei se é porque não acredita, é porque está com vergonha de que... de fazer o exercício físico. Vamos de novo. Quantos de vocês acreditam que funciona? Funciona, meu irmão. Eu não vou na academia, fui algumas vezes, poucas vezes, mas eu acredito que funciona. Não é o fato de eu não ter ido lá, de eu não ir lá, não faz eu duvidar que funciona, porque eu já vi muitas pessoas que malharam, homens que ficaram fortes, ficaram definidos, mulheres. Então funciona. Emagreceram, não é verdade? Funciona.
Mas você sabe que não funciona por você acreditar que funciona? Porque se funcionasse por acreditar que funciona, eu estaria definido. Porque eu acredito. Eu acredito. Mas não funciona assim. E como que funciona então, pastor? Diga você. Praticando. Sim ou não? Você tem que praticar. E veja, não é na primeira semana que vai ver os resultados. Não é verdade? Deus me deu essa comparação, porque ela expressa com tão grande verdade que o mesmo acontece com a oração em línguas. Não funciona por você acreditar. E não adianta no primeiro dia ir olhar no espelho. No segundo dia, não. Mas você pode comparar a malhação, por quê? Porque com o tempo, se continuar malhando, vai acontecer. Olha, deixa eu dizer algo para você. Você pode não acreditar em exercício físico e ir na academia. Pode não acreditar nada. Mas se você for malhar todos os dias, não acreditando, vai dar resultado do mesmo jeito. Não é? Eu não acredito nisso não, mas estou malhando todos os dias. Não acredito nisso não, mas estou malhando todos os dias. Daqui a um tempo vai aparecer os resultados. E querendo ou não, você vai acreditar, porque vai ver os resultados em você. A oração em línguas é assim. Se você estiver duvidando, ore em línguas do mesmo jeito. Ore em línguas. Eu não acredito muito nisso não, pastor. Não acredito nessas coisas não, pastor. Se você continuar, isso vai fazer você acreditar. Você vai acabar acreditando, porque, meu irmão e minha irmã, vai acontecer, vai dar resultado, vai funcionar, Deus vai fazer acontecer. Então não é somente por acreditar, você precisa praticar e praticar até que algo mude, até que algo aconteça, até que algo se abra, até que algo te jogue lá na frente, até que você comece a avançar, crescer. Você vai começar a perceber, as suas palavras não vão ser mais naturais, a sua vida não vai ser mais natural, você não vai ser mais natural, você vai passar a estar em contato direto com Deus e vai passar a viver baseado no seu espírito. Ei, meu irmão e minha irmã, eu estou te contando a verdade. Eu não deveria estar aqui hoje, mas as portas se abriram para mim vir. Eu já tenho ido em muitos lugares pelo Brasil, eu já fui até na Europa. Sabe? Estava deitado naquela cama orando, precisando de um emprego, numa casa de 1,5 cômodos. E anos depois eu estava pegando aquele avião e indo para a Europa e pensando, oh Deus, se eu tivesse acreditado antes, se eu tivesse acreditado quando eu era mais jovem, se eu tivesse acreditado antes. Eu saí de uma casa de 1,5 cômodos para uma casa de 3 cômodos. Depois eu saí de uma casa de 3 cômodos para uma casa de 4 cômodos. Depois eu saí de uma casa de 4 cômodos para um apartamento com 3 quartos. Depois eu saí de um apartamento com 3 quartos para uma casa super grande. Eu estou contando a verdade para você. E isso é só o começo. Eu estou atrás de um grande avivamento. E eu vou levar um monte de gente comigo nesse avivamento. Eu vou levar uma multidão comigo. Pessoas que vão pagar o preço. Pessoas que vão orar, que vão se dedicar à oração. Faça chuva ou faça sol, vai orar e as coisas vão acontecer. Oh, meu irmão e minha irmã, pega firme o que eu estou ensinando para você, porque é o que eu estou vivendo. Eu estou falando da minha vida para você, eu estou falando do que eu estou vivendo. Oh,
A unção começou a me acompanhar. E não há dúvida de que a unção está me acompanhando. Oh! Depois eu comecei a operar nos dons de revelação. Estou só no começo dos dons de revelação ainda. Estou só no começo dos dons de cura. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu ainda não vi um morto ressuscitar, não. Você sabe que a gente cresce de fé em fé, não é verdade? Sim ou não? Eu estou crescendo a minha fé. Mas antes de chegar lá, deixa eu te dizer. Eu fui lá para ressuscitar um primeiro morto. Vamos lá, nós vamos ressuscitar, vamos lá. E eu comecei a orar. E levanta em nome de Jesus. E levanta em nome de Jesus. E eu fiquei ali orando. Eu não consegui. Mas eu não desisti. Aí o meu primo morreu. Eu falei para minha esposa, vamos até lá, nós vamos levantar ele. Eu fui lá. Estava escrito necrotério. Eu falei, é ali, vamos lá. Eu entrei. E aí meu primo estava lá, eu peguei na mão dele, eu disse, você vai levantar daqui. Em nome de Jesus, levanta. E aí chegou o homem que queria pegar o corpo e ficou parado me olhando. Acho que pensou. Ele estava lá parado assim. Eu disse para ele, espera só um pouquinho. Calma aí. Mas se o meu primo levantasse, ele ia sair correndo. Ele não levantou não, mas eu não desisti não. Deixa eu dizer algo para você. A minha fé não atingiu aí, mas vai atingir. E a hora que eu levantar o primeiro morto, vocês vão ouvir falar de mim. E a hora que eu estiver entrando em algum enterro, as pessoas vão falar, ih, mais um vai ressuscitar. Eu não saio daqui, da terra, sem fazer isso. Não é presunção, Jesus falou. Vão, ressuscitem os mortos. Então se ele falou, eu não arredo o pé dessa terra antes disso. Meu irmão e minha irmã, o que eu estou falando para você é sério. Eu tenho falado para Deus, Deus, eu não saio daqui antes de ver esses grandes milagres acontecerem. Não saio. Não saio. Sabe, querido, querida, nós que oramos pelas pessoas, nós não podemos desistir porque às vezes não vemos resultado. Eu já orei por pessoas e não vi resultado. Mas eu me lembro de estar num culto lá em Campinas. Estava orando pelas pessoas, cura daqui, cura dali, curas menores, sabe? Estava orando, as pessoas estavam sendo curadas. E um dos meus ajudantes, ele me falou, pastor, aquela menina ali quer que você ore por ela. Eu estava desse lado, ele disse, aquela menina quer que você ore por ela. Eu falei, legal, manda ela vir aqui. Ele disse, ela não consegue andar. Eu disse, tudo bem, deixa eu ir lá. E sabe, meu irmão, nesse período eu estava igual como eu estou hoje, querendo ressuscitar um morto. Eu estava nesse período querendo ver pessoas que não podem andar. Estava assim, sabe quando você está afogueado esperando alguém para você orar, para andar? Então aquela menina estava lá, eu fui na frente dela, me agachei. Eu perguntei para a mãe que estava do lado, qual é o problema? A mãe disse, contou para mim o problema e ela não pode andar. Eu falei, tá bom. Eu me virei para aquela criança, eu disse, você sabe que o Papai do Céu quer que você ande? Ela falou, eu sei. Eu disse, você vai sair andando aqui hoje. Ela falou, tá bom. Eu peguei e levantei as duas pernas dela. E eu comecei a orar ajoelhado ali. E quando eu comecei a orar, meu irmão e minha irmã, a perna dela começou a tremer nas minhas mãos assim. Eu olhei para aquilo e eu disse, o poder entrou aqui. Coloquei as pernas no chão. Eu disse, vamos andar? Ela disse, vamos. Eu peguei nas mãos dela, levantei ela e saímos andando, nós dois. Eu nunca tinha visto aquilo. A igreja gritava. Eles gritavam,
fortemente. A mãe, eu olhei assim, a mãe, quando eu estava andando com ela, eu parei aqui, eu olhei para a mãe chorava muito, chorava, a igreja gritava, aquela menina estava andando. Eu tirei foto com ela, está lá no meu Facebook. E nós tiramos ela pisando em cima daquilo. E nós tiramos, a gente levantando aquelas muletas. E depois de algum tempo eu liguei e perguntei como está aquela menina ali. Eles disseram, ela está andando. Ela continua andando. Eu estou atrás dessas coisas. Eu sei que Deus quer fazer essas coisas. Sabe, meu irmão e minha irmã, deixa eu dizer algo para você que subiu aqui dentro de mim. Às vezes algumas pessoas precisam andar, outras precisam disso, daquilo. Mas você sabe que quando uma pessoa tem uma enxaqueca terrível, tudo que ela quer é ficar livre daquela enxaqueca? Sabia? Nesse momento ela quer somente ficar livre da enxaqueca. Eu estou dizendo isso porque tem uma pessoa aqui assim, que quer ficar livre dessa enxaqueca, que tem te atormentado já tem bastante tempo. E hoje aqui, você vai ficar livre diante dos nossos olhos. Vai ser fácil. É só você confiar e vir. Vem aqui para me orar. Enquanto isso, a banda vem vindo para cá, porque nós já estamos encerrando.